Glória a Deus, irmãos. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 17. Amém? Nos diz assim, meus irmãos: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exala seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanha-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços, sobre os montes de Beter. Amém, meus amados? Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, já diversas vezes, eu já expliquei aqui para os irmãos sobre as representações que é trazida neste livro chamado Cantares, ou Cânticos de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Este é um livro que Salomão, ele escreve na sua juventude. Salomão, ele escreve, o Cantares quando ainda era jovem, ele escreve Provérbios na sua meia-idade, e ele escreve também Eclesiastes quando ele já era um homem velho, provavelmente 5 anos antes da sua morte, Nesses 3 livros, nós vamos encontrar essas 3 faces da vida deste homem, que foi considerado por Deus o homem mais sábio da terra, Só perde para um homem, meus irmãos? E foi ele mesmo quem disse. Em Mateus capítulo 12, Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, certamente a sabedoria de Salomão, não tenho nenhuma dúvida, creio que os irmãos também não, que a sabedoria de Salomão ficou abaixo apenas da de Jesus Cristo. Então, só para esclarecer, e este homem, nesses livros nós vamos encontrar estes 3 parâmetros da vida dele. Nós vamos ver a parte desse romance, como ele está todo enamorado, com esta jovem lá de Sunem, e mostra, todo esse romantismo neste livro chamado Cantares. Nós vamos ver, irmãos, o conselho de um homem sábio, já na sua meia-idade, um homem que agora tem muitos conselhos, porque já viveu boa parte da sua vida, já viu muita coisa, e dentro da sua sabedoria, ele exerceu, escreveu, e deu muitos conselhos às pessoas. Nesta fase também de Salomão, quando ele escreve o seu livro de Provérbios, ali, irmãos, no livro de Provérbios, nós vamos encontrar praticamente metade
do que Salomão escreveu em termos de provérbios. A Bíblia vai dizer que ele escreveu 1.200 e poucos provérbios, porém, nós temos perto de 600 aqui no livro de provérbios. Aqui nós vamos encontrar todos os conselhos de Salomão, e Salomão também ele vai inaugurar neste livro de provérbios um caráter que ainda não era peculiar no mundo antigo, um caráter psicológico, As pessoas tinham os seus traumas, os seus problemas psicológicos, mas ainda não havia esta ideia da psicologia, da psique, da mente. Isso foi desenvolvido depois por Sócrates, quando Sócrates ele começa no seu programa de filosofia sistemática, separando, ao invés dos primeiros filósofos que tentaram descobrir a criação do universo, Sócrates, ele partiu para tratar a questão do homem, o homem em si. Se nós entendermos quem nós somos, nós vamos conseguir entender melhor a sociedade, vamos entender melhor o universo, vamos entender melhor todas as coisas. Então, a partir de Sócrates, ele vai desenvolver esse tipo de filosofia, e com ele, depois o seu discípulo Platão, e depois o discípulo de Platão, Aristóteles, e vai inaugurar, quando ele desenvolve as questões da metafísica, e aí vai dar então início a esse caráter psicológico para o mundo. Vai ganhar força esta psicologia, esta análise, Tudo isso desenvolvido a partir da filosofia de Sócrates. Porém, irmãos, Salomão já fazia isso muitos anos antes de Sócrates, Sócrates está por volta do ano 400 antes de Cristo, e Salomão está no ano 970, quando ele começou a reinar em Jerusalém, em Israel. Então veja que muito antes de Sócrates, Salomão já desenvolve esse caráter psicológico no seu livro de provérbios. No livro de Eclesiastes, meus irmãos, nós vamos encontrar Salomão trazendo o seu discurso, falando sobre a vaidade, que tudo é vaidade, e nós vamos encontrar ali aparentemente um homem amargurado, que basicamente é típico da velhice. Por que isso? Porque nós, eu ainda não cheguei na velhice, mas estou próximo já dos 50, e aí nós vamos começar a perceber que o mundo que nós vivíamos lá atrás, há 20 anos, quando nós tínhamos 20 anos, mudou. E esta fase da vida é tão boa, a vida, o período que você tem 20 anos, chega até 30, Esse período é tão bom, irmão, na nossa vida, porque parece que tudo vai dar certo, Os jovens, eles são sonhadores, E parece que nunca vai dar nada errado na vida deles. E eles vão seguindo, e eles têm vigor físico, eles têm condições físicas, eles têm disposição para tudo. Mas passa dos 30, Dos 30 aí nós vamos descobrindo que a vida não é tão simples, E aí nós vamos já começar a entrar num período onde o mundo vai passando, e nós vamos percebendo que coisas da nossa vida ficou para trás, e pessoas que nós convivíamos ficaram para trás também. Não é? É gostoso quando você encontra um amigo de muitos anos, Eu tenho na rua da minha casa um amigo de quando eu tinha 14 anos. E às vezes eu ia fazer caminhada lá, encontrava ele também, E ele vinha e começava a conversar comigo, e a gente começava a lembrar dos tempos da escola, e ele começava a falar: você lembra do fulano? Lembra do ciclano? Lembra de tal? Olha, ele é isso, ele agora é isso aqui, vamos reunir um dia todos nós, daquele tempo, e jogar um futebol, como nós fazíamos antes, tal. Mas nunca dá certo, Mas é muito bom encontrá-lo, é muito bom conversar com ele, Ele é uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito gentil, e é muito bom, meus irmãos. Mas a velhice tem esses problemas. Então nós vamos encontrar Salomão nesta aparentemente melancolia em Eclesiastes. Porém, irmãos, no livro de Cantares, o livro de Cantares que traz na sua ideia geral, para o povo judeu, ele representava esse relacionamento entre Deus e o povo judeu, o povo de Israel. Para nós, a igreja, nós
entendemos que é uma representação entre a igreja e o nosso Cristo, o noivo, o nosso Senhor. Então vai trazendo isso. Salomão, ele escreve isso quando ele se apaixona por uma jovem que estava lá em Sunem, onde ele tinha algumas terras e tinha lá um pomar que frequentemente Salomão visitava aquele lugar. Em uma das suas visitas até aquele lugar, ele encontra esta jovem e ele começa a observar esta jovem lá nas terras de Sunem e ele se apaixona por ela, não é? Era uma jovem que a Bíblia descreve ela de pele negra por conta do sol, do trabalho, mas Salomão se encanta por ela. Salomão fica apaixonado por ela e ele, no primeiro momento, não se revela a ela como Salomão, o rei de Israel. Ele se revela a ela como apenas um camponês, pastor, alguém que está ali para cuidar apenas da terra, para cuidar do seu pomar. Ele não se revela a ela como rei, mas sim como uma pessoa simples, e ela se apaixona por ele também da mesma maneira, por ser ele uma pessoa simples. E isto mostra também o relacionamento entre a igreja e o nosso Senhor, que veio a este mundo, não veio montado em um cavalo branco para se revelar como rei. Não, irmãos, que não nasceu no palácio, que não nasceu em um berço esplêndido, não. Ele veio a este mundo, irmãos, nasceu numa manjedoura, num lugar simples, trocou com o alimento dos animais, ali foi a sua hospedaria, vindo de uma família pobre. Isaías escreveu: homem de dores, experimentado no trabalho. Era esse caráter que veio este Cristo a este mundo, meus irmãos, e se apaixonou por pessoas simples também, como eu e você, pecadores também, que não estávamos vivendo na alta sociedade, que não vivíamos dentro dos saberes deste mundo, mas pessoas, na verdade, discriminadas pela sociedade, pela pobreza e pela maneira que nós vivíamos, e ele se apaixonou por nós. E eu penso que todos nós que estamos aqui também nesta noite, se apaixonamos por ele, devolvemos este amor por ele, sem fazer conta de quem ele era realmente, mas sim apenas pelos laços de amor. Este foi o enredo que Salomão traçou com esta jovem de Sunem. Nós vamos encontrar no primeiro capítulo, meus irmãos, toda a desenvoltura deste conhecimento. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 2, ele já tem um relacionamento que está se aprofundando. Nós vamos encontrar no capítulo 3 o primeiro sonho dela, não é? No capítulo 5 nós temos o segundo sonho, que eu já até preguei uma vez aqui. Mas nós vamos nos deter, irmãos, apenas nos versos que nós lemos nesta noite, para que nós possamos compreender o que de fato ele está querendo transmitir aqui para nós, e principalmente no versículo 17, quando ela diz: antes que caia a sombra e refresque o dia, volte, amado meu. Este é o anelo daquela jovem, este é o anelo da noiva, é isso que a noiva deseja, o encontro com o seu noivo. Nós, irmãos, podemos olhar, quando ela já vem descrevendo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. E ela já vem descrevendo, meus irmãos, o tempo em que ela irá se encontrar com ele. Para nós, a igreja, nós sabemos, irmãos, isso não está definido ainda, não está estabelecido. A Bíblia nos diz, Jesus mesmo diz, que nem o Filho, né, nem os anjos, somente o Pai conhece esse dia. Então o que ela está dizendo: olha, haverá um tempo determinado, eu não posso forçar isso, eu apenas devo me preparar para isso, porque um dia vai acontecer.
o que ela está dizendo: olha, eu estou me preparando para isso, porque eu sei que o meu noivo vem, que o noivo irá se encontrar comigo e eu vou viver com ele. Eu não sei o tempo, eu não sei quando irá acontecer, mas ela tem a certeza que irá acontecer. Isso está bem claro para ela, e ela consegue ouvir a voz dele. O diálogo dela então mesmo ela ainda não tendo este relacionamento tão profundo ainda quanto o casamento, mas ela já consegue entender e ouvir a voz, quando ela diz: esta é a voz do meu amado, e ele que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso, e eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Então ela assemelha ele ao gamo, e depois ao filho dos corsos, que são os animais, meus irmãos, que eles consideram lá, que fazem parte da fauna de Israel, que são os animais que eles consideram de extrema beleza, e animais que sempre estão se renovando, e que traz o sentido de que nunca envelhece, que sempre mantém a sua postura jovem, que mantém a sua postura de vigor físico, que sempre está dentro desses parâmetros, que sempre também está sendo comparado com a igreja. Quando a Bíblia nos diz que Jesus virá para buscar uma igreja sem manchas e sem rugas, não é? As rugas, elas falam da velhice, não é isso? As rugas só começam a aparecer quando nós estamos envelhecendo. Mas veja que Jesus está dizendo que ele vai vir buscar uma igreja que ela não tem rugas. E por que ela não tem rugas? Porque ela não é uma igreja velha. Ela é uma igreja avivada e renovada a cada dia. Todos os dias ela deve beber da água da fonte da vida. Todos os dias esta igreja deve ir até a fonte e ser renovada a cada dia. Cada manhã esta igreja deve estar viva e jovem para encontrar com o seu noivo. A igreja, ela não pode, irmãos, passar por esse processo de envelhecimento, porque senão a igreja acaba se tornando apenas uma religião. Nós estamos aqui em um pequeno grupo, mas nesse pequeno grupo, coisas estão acontecendo nesse pequeno grupo. Nós estamos procurando orar, e eu quero pedir para a igreja, como já disse na quarta-feira, que nós fechamos o mês de janeiro orando bastante até, e começamos o mês de fevereiro orando também e jejuando também. Mas eu digo para os irmãos, agora que quase 100% da igreja está orando, é tempo de, irmãos, de nós apertarmos um pouco mais na oração, de nós nos dedicarmos um pouco mais. Agora que nós estamos já com um ritmo de oração, é tempo de nós apertarmos um pouco mais isso, para que nós, irmãos, nos aproximamos mais de Deus e venhamos nos renovar mais e mais a cada dia. Eu estava escrevendo agora à tarde, irmãos, algumas coisas sobre o avivamento para a gente colocar no nosso site, e passei mais ou menos umas 2 horas lá escrevendo, e lendo e escrevendo. Irmão, aquilo ficou fervendo em mim, e eu fiquei lembrando, irmãos, quantas coisas boas nós vivemos espiritualmente. Irmã Rita, em um culto, irmã Rita, nós dobramos o joelho para orar, e o João tinha 7 anos de idade, e todos estavam orando na igreja, pastor, todos. E quando nós levantamos da oração, o João continuou lá, e eu disse para a Michele: vai ver que o João deve estar dormindo. E quando nós levantamos ele estava chorando em lágrimas, lá com 7 anos.
E ele não era o único, pastor. Havia outras crianças. A Ellen estava aqui, era mais nova que ele ainda, e também foi tocada pelo Espírito Santo. Outras crianças lá cheias do Espírito Santo. Em uma santa ceia, lá 14 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, enquanto passava a salva, a bandeja, perdão. Como pode isso, irmãos? E eu comecei a lembrar de tudo isso, pastor. E eu disse: o que está acontecendo conosco? E eu sei o que está acontecendo, irmãos. O que acontece é que nós envelhecemos como igreja. Nós envelhecemos. Nós deixamos de beber da água da vida a cada dia. Nós deixamos de fazer com que aquela fonte que Jesus diz que jorra para a vida eterna, nós estancamos ela, e ela parou de jorrar de dentro de nós. Nós deixamos de acreditar nisso, irmão Rogério. Nós deixamos de colocar a vida de Deus como prioridade nas nossas vidas. Olhe para Gideão. Gideão, Deus o chamou para uma batalha com os medianitas. E Gideão, então, ele prepara o seu povo, o seu exército, e ele pega, Douglas, 32 mil homens, e ele se apresenta diante de Deus com 32 mil homens. Senhor, está aqui nosso exército. Aleluia. Gideão estava crente mesmo, irmão, pentecostal. E disse: Senhor, está aqui o nosso exército, 32 mil homens, oh glória! Foi assim. E Deus disse para ele: tem muita gente aí. Você imagina, meus irmãos? Os senhores imaginam o que é isso? A gente chegar diante de Deus: Senhor, nós estamos felizes porque a escola dominical está lotada, a igreja hoje está lotada, e está vindo mais gente, Senhor, está vindo mais gente, esse é o povo. E Deus dizer: olha, tem muita gente aí. Que negócio é esse, Senhor, que tem muita gente? Então Deus disse para Gideão: diga para eles que os medrosos e covardes podem ir embora. Medrosos e covardes podem ir embora. Olha só, e sabem quantos foram embora? Eles tinham 32 mil, foram embora 22 mil, só sobraram 10 mil. Pastor, mas eles eram medrosos e covardes? Eu vou explicar para os irmãos o que era medrosos e covardes. Como que alguém vai para uma batalha onde Deus está liderando, e alguém vai dizer: olha, os medrosos e covardes podem voltar, e eles voltam. E por que eles voltaram? Porque eles não acreditavam em Deus. Deus não era a prioridade deles. Deus não era o centro da vida deles. Deus não era o anelo da alma deles. A fé deles não estava em Deus. Então ele estava dizendo: como nós vamos lutar contra os medianitas sem armas? Um povo poderoso, um povo armado. Eles não estão acreditando em Deus. Parece com a igreja moderna, irmão. A igreja moderna, ela tem um político de estimação, ela busca isso, ela se apoia nisso, e Deus não é mais o centro dela. Ela está envelhecendo, irmão, ela está criando rugas, ela está se tornando a igreja que Jesus não virá buscar. É isso que ela está se tornando. Mas Gideão sobrou 10 mil, e Deus disse: ainda tem muita gente, Gideão, você vai levar eles para tomar água, e daqueles que beberem água lá, eu vou dizer para você qual que você vai separar. E alguns pegaram a água assim e lamberam, e outros se ajoelharam, e Deus disse: os que se ajoelharam, manda embora. Sobraram-se apenas 300, irmãos. 9.700 foram embora. Somado com os 22 mil, irmãos, 31.700 foram embora, e só sobrou 300. Quem eram aqueles 300? Aqueles 300 eram aqueles, Douglas, que estava dizendo: o Senhor é o nosso Deus. Se tiver que ir batalhar, eu morro por Ele.
mas Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha alma. Se tiver que morrer, eu morro, mas eu morro em nome do Senhor. Era esses 300. E com que eles lutaram? Deus disse para eles: Gideão, você pega e dê telhas para eles. Cada um leva uma telha, e cada soldado vai levar uma telha e uma lâmpada. Era a arma deles, irmãos. Era a arma dele. Paulo deixou bem claro para a igreja que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A igreja, irmão, a única arma que ela tem é o nome de Jesus Cristo. E quando nós oramos a Deus, esse nome se torna grandioso e glorioso na nossa vida. E toda vez que nós invocarmos, então Ele responderá. É isto que vai acontecer. Esta é a arma que a igreja tem. Esta é a ferramenta que a igreja tem. É tudo que a igreja tem. Mas nada fora disso, meu irmão. Não é? Nós temos a tecnologia, irmão, tudo isso é lindo. Nós temos, não é, os aparatos, tudo isso é lindo, meus irmãos. Nós temos os meios de comunicação, tudo isso é lindo. Nós temos agora esse prédio que nós alugamos, tudo feito para a igreja, tudo isso é lindo, irmã, mas isso não é a nossa necessidade, tudo isso é um privilégio que Deus nos deu. A nossa maior necessidade é que a presença dEle se manifeste entre nós, que Ele seja mais uma vez o Senhor desta igreja. Esta tem que ser a nossa necessidade. Se nós não tivermos templo, nós vamos em alguma casa. Se nós não tivermos microfone, nós pregaremos sem. Se nós não tivermos, irmãos, toda esta tecnologia, nós faremos sem ela. Mas a presença de Deus tem que estar conectada conosco. Mas aquela igreja de 32 mil de Gideão, ela estava velha, cheia de rugas, cheia de manchas. Ela não podia ir. E Deus separou apenas 300, Gideão. 300. Com 300 Deus diz: quando eu der um sinal, então vocês quebrem as telhas e comecem a gritar. E quando eles fizeram isto, os medianitas apaguem, as lâmpadas, quebrem as telhas e comecem a gritar. Os medianitas ficaram assustados. Eles acharam, porque cada 100 soldados levava uma lâmpada. Deus disse: olha, pega 300 e cada um leve uma lâmpada. Eles multiplicaram 300 por 100 e eles acharam que eles tinham esta multidão de soldados, mas eles só tinham 300. E quando eles começaram a gritar, os medianitas ficaram assustados e começaram a matar um ao outro. E foi assim que Gideão venceu eles, apenas com o falar de Deus. Aqueles outros, irmãos, Deus já não era mais a prioridade deles, irmã. Eles já não confiavam mais em Deus. Era uma pena isso. Eu estava dizendo ao pastor Aguinaldo, a semana passada eu conversei com o pessoal, os meus superiores lá, e eu disse para eles: olha, toda terça tem oração na minha igreja e eu vou estar lá. Toda quarta tem o culto, eu não posso ficar aqui. Eu deixei bem claro para eles: a minha prioridade é estar na igreja. Os outros dias eu vou estar aqui, mas eu não vou ficar mais até tarde nesses dias. Eu vou estar na igreja, e se não tiver bom, eu volto para a sala de aula, que aí todos os dias, 4h30 eu estou em casa. Eu deixei claro para eles quem é a minha prioridade. Não é o dinheiro, não é o cargo, a minha prioridade está lá em cima. Mas antes de eu deixar claro para eles, eu tive que deixar claro para mim mesmo, porque Deus já não estava mais sendo a minha prioridade, irmão Ismael. Eu já estava vivendo uma vida relaxada com Ele. Eu já estava vivendo uma vida de qualquer jeito, como aqueles covardes de Gideão. Eu estava daquela maneira. E se Gideão dissesse: viu, os covardes podem voltar, certamente eu estaria organizando a fila dos covardes. Viu, vamos se organizar por aqui para ir embora. Mas, irmãos, eu quis fazer um concerto com Deus e mudar a minha vida, porque um dia Ele já foi a prioridade para mim, e Ele voltou a ser agora.
Então eu deixei bem claro para eles que o Senhor é a minha prioridade. Eu estou pronto para viver o que Ele quiser que eu viva. Eu estou pronto para viver isto, meus irmãos. E é por isso, igreja, que nós estamos orando. É por isso que nós estamos buscando, para que cada dia mais Deus nos encha da munição espiritual, para nós vencermos as batalhas que nós teremos que travar. Porque o diabo irá se levantar, e tem se levantado como nunca caiu, meus irmãos. O que nós temos que nos fazer é resistir ao diabo, que, como Jesus diz, a Bíblia nos diz que aí ele fugirá de nós, e por um tempo, não é? Depois ele volta, mas nós estaremos prontos para ele. Então foi isso, meus irmãos, é isso que a noiva está dizendo. Eu estou ouvindo ele, eu sei quem ele é tão belo e ele nunca envelhece. Ele está sempre, irmãos, conectado com esta fonte da vida. Ele está cada dia mais jovem, ele está cada dia mais atual. Eu fico pensando, irmão, Jesus pisou sobre esta terra, meus irmãos, há 2000 anos atrás. E nunca as palavras deles foram tão atuais como nesse tempo. Ele disse: haverá guerra, e houve guerras. Ele disse: haverá rumores de guerra, e está havendo rumores de guerra. E ele disse: haverá peste, e houve peste. E ele disse: haverá terremotos, e está havendo terremotos, irmãos. Nunca a palavra de Deus foi tão viva quanto nesse tempo. Nunca a palavra dele foi tão atualizada como nos tempos em que nós estamos vivendo. Ninguém pode dizer: não, Jesus é coisa do passado. Não, irmãos, ele é mais atual do que nunca. Ele é mais verdadeiro do que nunca, irmãos. Então veja, é isso que ela está dizendo. Ele continua jovem, e nós, igreja, nós temos que continuar jovem. Não importa quantos anos de crente nós temos, se nós não oramos, estamos fora. Não importa quanto tempo de crente nós temos, se nós não nos consagramos, estamos fora. Não importa o quanto de teologia nós sabemos, se nós não oramos e nos consagramos, estamos fora. Seremos uma igreja cheia de mancha e cheia de rugas. Seremos esta igreja velha. Mas, meus irmãos, ela continua dizendo: olha, o meu amado me fala e me diz: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva se foi. Todo início, irmãos, todo final de inverno lá em Israel é marcado, e o início da primavera é marcado por fortes chuvas lá. Um período de grandes chuvas que marca o fim do inverno. E ela está dizendo isso. E começa o início da primavera. A figueira já deu os seus figuinhos. As vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Veja a voz do amado, irmãos. O que o amado está dizendo: igreja, eu quero te ver. Aonde você está? Você tem que aparecer. Você tem que se mostrar a Ele. Nós temos que nos apresentar a Ele. E Ele diz: mostra-me a tua face. E Ele quer ouvir a nossa voz, irmãos. E como que Ele vai ouvir a nossa voz? Só quando nós estabelecermos um altar na nossa vida de oração. É dali que Ele vai se comunicar conosco, meu irmão. Ele quer isso. Ele quer que eu me apresente a Ele em uma oração e consagração. Ele quer saber que eu tenho um altar para Ele. Ele quer que eu tenha um tempo para Ele. Eu vou me apresentar a Ele. Como noiva, eu vou me apresentar. Ele está dizendo o que Ele quer. Ele está dizendo o que Ele espera desta noiva. Como ela deve se comportar, não é? A irmã Michele, ela tem um costume, porque nós já brigamos diversas vezes por causa disso.
Sempre que eu chego em casa, eu gosto que ela esteja lá. Então, toda vez que ela sai, a preocupação dela é em chegar antes de mim. Ela me avisa: olha, eu estou em tal lugar. Eu já superei isso, né? Mas antes eu ficava bravo com isso. Mas eu entendo isso, meus irmãos. Eu tive um dia inteiro de trabalho. Aonde eu vou me descansar? Em casa, conversando com ela, contando os problemas para ela. Ela fica cansada às vezes de ouvir sobre a escola, não é? Mas eu tenho que contar para alguém. Lá eu não posso falar, mas eu falo com ela. Eu conto tudo para ela. E quando ela não está, eu tenho que esperar ela chegar para me contar. E quando eu chego, eu estou ansioso para contar. E assim, Jesus é isso, irmão. Ele quer a tua noiva. Ele quer falar conosco. Ele quer ter um encontro conosco, irmão. Ele quer que nós nos apresentemos para Ele. Senhor, nós estamos aqui. E Ele está dizendo: eu quero ouvir a tua voz. Fale comigo. Fale comigo, não te esconda. Mostra-me a tua face. Eu quero te ver. Eu quero te ouvir. E o melhor de tudo, Ele quer responder a nós. Ele quer falar conosco. Ele não quer só ouvir o que nós temos para falar. Não. Ele quer falar conosco, meus irmãos. E este deve ser o comportamento da noiva. Apanhe-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Os irmãos sabem quem era Salomão, é claro. Salomão, ele se casou com 300 mulheres. Salomão teve 700 concubinas. Todos foram casamentos arranjados. Por que arranjados? Davi era um grande guerreiro, seu pai. Davi não tinha problema, irmãos. Davi metia a espada na cinta, orava a Deus e Deus dizia: pode ir, Davi. Davi ia lá, irmão, quebrava tudo. Mas Davi também sempre consultava o Senhor. E Davi tem um exemplo muito claro de uma igreja velha e uma igreja nova. Davi, ele está na sua primeira batalha, uma das suas batalhas, contra os filisteus. Os filisteus acamparam em Micmas. 2 Samuel capítulo 5. Os filisteus se acamparam em Micmas. Davi preparou um exército, consultou a Deus, e Deus diz: pode ir, Davi, vai de frente, você bater de frente mesmo com os filisteus. Foi o que Deus disse para ele. E Davi foi, chegou lá de frente com os filisteus, entrou na batalha, pôs os filisteus para correr. Passaram-se alguns anos, irmãos. Passaram-se alguns anos, os filisteus voltaram. Para que lugar? Micmas novamente. O mesmo lugar, o mesmo cenário, Karina. Tudo igualzinho. Uma igreja velha diria: ah, Deus já nos deu vitória uma vez. Vamos, exército, vamos fazer como nós fizemos lá atrás. E vamos de frente. Mas Davi não, irmão. Davi, com todos os seus defeitos, era um homem crente, que se Deus não fosse, ele não ia. E Davi orou a Deus, Douglas, e Deus disse para ele: você vai, Davi, mas agora você não vai de frente, você vai por detrás. E você vai ficar acampado lá atrás. E quando você ouvir um estrondo na copa das amoreiras, você vai saber que é o meu exército que está descendo. Deus estava dizendo para ele: você não vai lutar agora, Davi.
Agora eu vou lutar por você. Você vai ouvir um barulho lá, o estrondo na copa das amoreiras. E quando você ouvir um estrondo, você vai saber, sou eu. E Davi sabia quem era Deus. Isto é uma igreja renovada, irmão. É uma igreja que busca a Deus a cada situação e a cada momento. É uma igreja que está pronta para Ele. É uma igreja que consegue ouvir a voz de Deus. Não é como o velho Eli, sentado na sua velha cadeira, que não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E a Bíblia nos diz que naquele tempo, ninguém era capaz de ouvir a voz de Deus. Nem Eli, nem profeta, e Deus não falava com ninguém. Até que nasceu o jovem Samuel, irmão Edson. E Ana entregou ele para o Senhor. Está aqui, Senhor. Este aqui é o homem. Este aqui. Como o pastor Aguinaldo colocou nesta manhã, ele estava buscando apenas um, irmão. Não havia muitos lá, irmão Irlando. Mas quando Samuel nasceu, Deus começou a se preparar para falar com o teu povo. E o menino foi crescendo, a Bíblia nos diz, foi crescendo, e um dia ele foi se deitar, e ele ouviu alguém dizendo, Samuel, Samuel, era Deus. Até a vez que ele chegou para Eli e disse, quando ele falar, você diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E os irmãos sabem, aquele homem foi o homem que falou, e a Bíblia diz que nenhuma profecia dele caiu por terra. Foi um homem extraordinário, um homem que não havia uma mácula nele, um homem que a todo momento, irmãos, estava na presença de Deus. Era ele, Samuel. E é isto que Deus está buscando neste tempo do fim, meus irmãos. Uma igreja que seja como ele, que seja capaz de ouvir a voz de Deus, que esteja preparada para ele. É isto, irmão. As raposinhas quem são? Como eu disse, Salomão, ele se casou por todas essas conveniências políticas. Para ele não entrar em guerra contra o Egito, então ele casou com uma filha de Faraó. Para ele não entrar em guerra contra o rei de Tiro, ele se casou com a filha dele. E assim foi, meus irmãos. Ele foi se casando, mas agora ele se apaixonou de verdade. E aí está o problema. E eu não sei, irmãos, mas esta jovem, ela não era do palácio, como eu disse para os irmãos, ela não era filho de um rei, ela era apenas uma moça do campo, ela era uma camponesa, que os irmãos dela não cuidaram da lavoura e da vinha do pai dela, e ela foi trabalhar na vinha. Você acha que a unha dela era toda feita, toda semana? Vocês acham? As irmãs, vocês acham que a unha dela era bonitinha, feita, tirou a cutícula, pintadinha? Não, irmão, não era, porque ela trabalhava na vinha todos os dias, não é? Vocês acham que o cabelinho dela estava chapadinho, bonitinho? Vocês acham? Não é? Esses dias eu estava conversando com uma criancinha lá do jardim, e ela chama Clarinha, né? Ela é muito simpática, e ela estava com o cabelo, ela tem o cabelinho crespo, e ela estava toda lisa, né? E ela vinha e eu disse, Clarinha, mas como está lindo o teu cabelo? E ela disse, professor, eu chapei ontem, ela disse para mim. Então veja, irmãos, eu fico imaginando, você acha que o cabelo dela estava igual ao da Clarinha? Não, irmão, não estava. Ela estava lá, sol a sol. Era isso. E foi por ela que Salomão se apaixonou. Vocês acham, irmão, as mulheres aí que vivem no mundo feminino, vocês acham que sempre não tinha uma dizendo, credo, mas justo por ela? Foi ela que ele escolheu? Ai, não está com nada, hein, Salomão? Nós vamos arrumar uma confusão com essa daí. É isso, irmão. Vocês estão entendendo? A perseguição vem aí, porque o amor do nosso Cristo,
Ele não está nas coisas do mundo. O amor de Deus está sobre a sua igreja. E é por isso que a igreja verdadeira sofre. A igreja falsa, ela caminha junto com o mundo. Ela faz política, ela faz shows, ela faz grandes palanques, ela faz tudo isso. Agora a igreja verdadeira, meus irmãos, ela continua se preparando para o seu noivo. E ela vai ser perseguida por isso. Porque as raposinhas são estas coisinhas que surgem. São essas coisinhas que tentam atrapalhar. E é isso que ele está dizendo: tira essas raposinhas, porque são elas que acabam com a vinha. E a nossa vinha já está florescendo, está perto de dar o fruto. E para nós o que é isto, meu irmão? Está tudo já florido, meus irmãos. Está tudo florido. Chegou a hora do noivo vir e colher os frutos aqui. E chegou o momento dele tirar a igreja e levar para a tua casa. Chegou esse grande momento, irmãos. Mas se a gente não cuidar dessas coisas, as raposinhas vêm e comem as flores, e não chegam os frutos a amadurecer. E aí que está o problema, meus irmãos. O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Um lugar de paz. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, meus irmãos, se nós estivermos centrados nele, haverá em nós paz. E o deleite dela, antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu. Este é o anelo da noiva, irmãos. No Brasil é o contrário de Israel. Aqui é o noivo que fica esperando a noiva, não é verdade? Mas lá é a noiva que espera o noivo. Por isso que nós estamos simbolizados isso em Jesus Cristo. É o contrário. Eu não sei exatamente quando eu me casei há 28 anos atrás. Nós nos preparamos, casamos, e eu estava lá na frente da igreja, junto com o irmão da irmã Michele, esperando ela. Daqui a pouco, irmãos, fechou a porta, né, da igreja, fechou a porta. Aí fica todo aquele suspense, que ele já sabe que a noiva está ali. E aí a gente fica ali, já está ali agoniado, não é Douglas? Você fica ali agoniado. Daqui a pouco começa a marcha nupcial. Abre lá a porta da igreja e a noiva vem, né? Vem vindo, irmão, devagarzinho. E aí o irmão dela vem trazendo ela. Que sensação, irmãos, que momento, não é? Chega lá, você cumprimenta ele, dá um beijinho na noiva e traz ali para oficializar o casamento. É um momento extraordinário, meu irmão. Eu nunca perguntei para a irmã Michele qual foi a sensação dela, mas a minha sensação, irmão, foi aquele momento, né? A gente fica tremendo, até na hora de pôr a aliança, a mão está tremendo ali. Fica tão nervoso, é um momento tão grande. Mas eu, irmão, só estava sentindo ali o papel da noiva, do noivo, perdão. Só estava sentindo o papel do noivo. Eu estava ali, né? Podia ser que a irmã Michele poderia ter desistido de casar comigo, e eu lá esperando e nada dela aparecer, não é? Então você fica ali naquela apreensão. Mas quando a porta se abriu, irmãos, ela estava lá. Foi outra sensação. Ela está ali,
Daqui a pouco ela está aqui para nós nos casarmos. Ela vai vir ao meu encontro e nós vamos nos casar. Esta era a sensação do noivo. Eu nunca perguntei para ela qual era a sensação da noiva, o que ela sentiu como noiva. Mas eu nem preciso perguntar, Douglas, porque hoje eu sei. Porque hoje eu estou do outro lado, esperando o noivo, aquele que a minha alma deseja, aquele a quem a minha alma anela. Eu estou esperando por ele, irmão. E eu não vejo a hora dele aparecer para nós nos casarmos e irmos embora daqui, irmos para a nossa casa, para o nosso lar e vivermos para sempre com ele, irmão. Muitos convidados estarão lá, irmã Karina. Com certeza os anjos estarão lá, porque eles vão ter que servir os comes e bebes lá para nós. Haverá uma grande festa, Douglas, uma grande ceia haverá lá para nós, e a igreja está se preparando para este momento, meu irmão. É tempo de nós trocarmos as nossas vestes para a ocasião. É tempo de nós colocarmos as nossas vestes brancas para encontrar com ele. É tempo de nós nos arrumarmos e nos prepararmos para este grande encontro. É tempo, irmãos, de nós nos adornarmos. É tempo de nós colocarmos os colares, os brincos. O que é isso, pastor? São os dons do Espírito Santo. É tempo do Espírito vir e preparar a noiva para encontrar com ele, meu irmão. Ela está clamando e dizendo: antes que refresque o dia, onde o tempo esteja mais frio do que hoje, quando a igreja, irmãos, está mais morna do que a igreja de Laodiceia. Um tempo, meus irmãos, onde as trevas querem encobrir e ofuscar a luz da igreja. É isso que ela está dizendo. Volta, amado meu, antes que este tempo chegue, volte para nós. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi um tempo de preparação para mim, irmãos. Eu e a minha esposa. Eu me preparando, ela se preparando. Houve muitas preparações. Ela teve que ir até o estado do Paraná para trazer a certidão de nascimento dela. E por quê? Porque a certidão de nascimento dela estava velha. Ela teve que buscar uma nova. Eu tive que tirar uma nova, irmão. Tudo novo. Eu e ela. Roupas novas, vestes novas, mente nova. Eu não podia ser mais o menino da capoeira e do pagode, não. Eu tinha que ser agora o homem de casa. Ela não poderia ser mais a menininha mimada da mamãe e do papai, não. Agora ela vai ter que mudar a sua posição. Tudo novo, irmão. Era tudo novo. E a igreja tem que estar preparada, irmãos. Como eu disse, Gideão disse: os covardes têm que ir embora. E hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Se nós não estamos dispostos a largar tudo neste mundo para ir ao encontro dele, então nós vamos perder o nosso tempo na igreja. Se nós não estamos dispostos a ter ele como o único amor da nossa vida, então nós não estamos prontos, irmãos. É isso que ele quer, irmãos. Uma igreja que esteja preparada para a ocasião. A noiva foi lá, colocou o seu vestido branco. Podia ter uma mancha no vestido? As irmãs? Podia, irmã? Já pensou aquele vestido branco com uma manchona no canto? Ah, duvido que as irmãs iriam. Ah, não ia. Ah, ela ia dar um jeito, irmão.
ela ia levar na lavanderia, ela ia fazer alguma coisa para se apresentar ao noivo com um vestido mais branco que pudesse, não é? Eu casei aqui boa parte dos irmãos. Eu acho que a última foi a mãe que eu casei. Todas as irmãs, vestido branco, vestido para a ocasião. Estava tudo amarrotado o vestido, irmã? Não, não pode. Vestido tudo bem passadinho, bem arrumado, sem mancha, prontos para a ocasião, aguardando para este momento. As manchas, irmãos, fala do pecado. Veja o que Judas disse: até as vestes manchadas da carne. Carnalidade é tão grande que ele estava dizendo que até as vestes estavam sendo manchadas. As manchas falam do pecado. As rugas falam da velhice, da igreja que não ora, da igreja que não se consagra, da igreja que não busca, da igreja que não ora, da igreja que não quer Jesus. E eu digo, irmãos, que lugar nós estamos nesta noite? Como eu disse para os irmãos, eu tomei uma posição na minha vida, meu irmão. E esta posição, meus irmãos, se eu estivesse falando com o Gideão, eu diria para ele hoje, Gideão, eu não estou mais nesses 22 mil não, eu estou entre os 10 mil, e quando nós descermos lá para o riacho, pode ter certeza que eu serei um desses 300. Eu abri o meu guarda-roupa espiritual, meu irmão, e troquei as minhas vestes, pastor, porque elas estavam manchadas. Eu troquei as minhas vestes, e as rugas que eu tinha, meus irmãos, eu não procurei a Avon para comprar um Renil da Avon, nem a Boticário, nada, para tirar as minhas rugas, pastor. Eu voltei para o altar, eu estabeleci um altar novamente lá na minha casa. Hoje o pastor disse que ele se lembrou das minhas palavras: levanta Jesus Cristo lá na tua casa, pastor. E eu por algum momento, irmãos, deixei Jesus de lado, mas ele voltou lá para minha casa. Eu coloquei um altar para ele, às vezes 5 da manhã, às vezes 6 da manhã, outro dia 2 da manhã, eu não conseguia dormir. Eu me lembrei das palavras do pastor Clenê. 2 da manhã eu não conseguia dormir, nunca perdi sono, irmão. E o Pedro estava dormindo, a Michele dormindo, o Caleb dormindo, o João, a Bia, a Ana dormindo. Eu disse: bom, se eu não consigo dormir, se está tudo bem em casa, Deus está me chamando para oração. E eu fui orar. Foi tão bom o momento, irmãos, que eu passei 2 horas ali, 2 horas tranquilamente, falando com Deus, e Ele encheu a minha alma, e eu tenho certeza que ali, irmãos, Ele mudou o meu semblante, as rugas foram embora, o coração se renovou, o sangue voltou a jorrar, a fonte de água viva começou a jorrar mais e mais. Foi esse um grande momento.
vestido para a ocasião, prontos, prontos para encontrar com Ele. Daqui uns dias, meus irmãos, daqui uns dias é certo que Ele vem. Cada dia, irmãos, cada dia em que você vê o ódio aumentando, cada dia que você vê os terremotos acontecendo, cada dia que você vê os rumores de guerra acontecendo, é certo que Ele vem, irmãos. A certeza aumenta. Chegou o grande momento, irmãos, da igreja se encontrar com Ele. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinada.